Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Família de Alta Complexidade. O meu nome é Thiago Seiler Bittencourt. Eu sou o Daniel Pacheco. E hoje nós vamos falar sobre o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime que acaba sendo mais comum hoje em dia, até porque é aquele que a lei impõe aos casais que não fizerem a sua opção por outro regime. Então, é um regime que acaba sendo mais usual e ele tem uma série de pegadinhas, entre aspas, que podem surpreender as pessoas, então é por isso que a gente gostaria de se aprofundar nesse regime aqui hoje, né, Daniel? Perfeito. Explica para nós, assim, em linhas gerais, assim, no que consiste o regime da comunhão parcial de bens. Maravilha. Tiago, o regime da comunhão parcial de bens, ele surge no final do ano de 1977 e ele substitui o regime da comunhão universal de bens como regime supletivo do casamento e da união estável no Brasil. O que significa dizer isso, Tiago? Que até então, casamentos celebrados até 1977, até dezembro de 1977, automaticamente, se o casal não optasse por um regime diferente, o regime que iria ser aplicado àquele casal é o da comunhão universal de bens. Inclusive, nós já abordamos em linhas gerais em outro vídeo, aqui, já está aqui no nosso canal, e até recomendo que quem não assistiu dê uma olhadinha lá para entender um pouquinho mais. A partir disso, Thiago, então, a partir de 1978, o regime da comunhão parcial de bens é o regime que disciplina os casamentos e união estável no nosso país. Então, se o casal, os noivos, né, os nubentes, ou até mesmo os companheiros, na hora de registrar a sua união estável, formalizar ela num tabelionato de notas, não optar por outro regime, vai ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens. Que a curto modo, Thiago, significa o seguinte: todos os bens adquiridos de forma onerosa, ou seja, pagos, daqui uma distinção importante que eu já vou fazer. Todos os bens adquiridos de forma onerosa durante o período do casamento ou união estável, presumem-se, a lei diz isso, se presume adquiridos por esforço mútuo do casal. Ou seja, pouco importa quem efetivamente arcou financeiramente falando para a aquisição do imóvel, dos automóveis, da constituição, inclusive, da empresa durante o período do casamento, para a aquisição de cotas societárias, para a compra da fazenda, seja o que for. Então, o regime da comunhão parcial de bens, ele vai dizer que esse esforço ele é presumido indiferentemente de quem efetivamente comprou, arcou com o dinheiro, esse regime ele vai ter a comunicabilidade desse patrimônio. Então, em linhas muito gerais, a gente vai começar a aprofundar isso daqui a pouco, o regime da comunhão de bens fala isso, Thiago. Daniel, mas aí é que tá, tu nos fez aqui uma explanação muito elucidativa sobre o regime da comunhão parcial de bens em linhas gerais. Mas a gente sabe, até muito em função do nosso trabalho no dia a dia, que o regime da comunhão parcial de bens traz algumas pegadinhas, que as pessoas imaginam que vai ser de uma forma, acaba sendo de outra, imaginam que um determinado bem que não seria levado à partilha num eventual divórcio acaba sendo, e vice-versa, né? E nos cita algumas situações assim de peculiaridades do regime da comunhão parcial de bens. Perfeito. Thiago, por estar já perdurando há um bom tempo, mais de 30 anos, ele vai sim trazer várias decisões, jurisprudência, que vão trazer leituras, interpretações sobre esse regime que as pessoas, digamos assim, senso comum não está acostumado. Vou te dar algum exemplo, tá, Thiago? Não está previsto na lei que o fundo de garantia do período trabalhado durante o casamento ou união estável é partilhado. Isso não está na lei. Não vai estar nenhum artigo do Código Civil dizendo que o FGTS do período do casamento ou da união estável deve ser partilhado. Então, é uma decorrência da interpretação do dispositivo legal, que fala lá dos frutos e rendimentos do trabalho, e aí a jurisprudência veio e consolidou isso. E hoje isso é tese consolidada no STJ, embora, e aí a gente tem que fazer a distinção, porque a gente sabe que a gente tem uma grande audiência aqui de colegas advogados que nos assistem, que esse ainda é um tema controvertido em alguns tribunais, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, e outros tribunais do Brasil, inclusive. Mas é matéria que já chegou no STJ e já disse, o FGTS, do período do casamento e da união estável, ele é, sim, partilhável. Tá? Daniel, deixa eu fazer uma parte, inclusive tem uma questão interessante sobre isso, que tem entendimento jurisprudencial a respeito, que é, inclusive, o FGTS que é sacado após o divórcio,
também tem que ser sobrepartilhado, no caso. Ele vai ter que ser partilhado, mesmo que venha a ser sacado no momento posterior ao divórcio, né? Sim, perfeito, Thiago. Porque assim, o FGTS tem uma lei que disciplina ele própria, né? Uma lei própria para isso. E lá a gente tem um rol taxativo, ou seja, a lei diz em quais ocasiões que o FGTS pode ser sacado. O divórcio e a partilha de divórcio não é uma delas. Não permite que o FGTS seja sacado para indenizar o cônjuge. O que vai acontecer na prática? O juiz do divórcio, através da sentença, vai fixar os direitos futuros sobre aquilo. Então ele vai fixar a data limite de onde aquela verba incide, ou seja, até 2022, é o período de, vamos supor, de 2010 a 2022, é o período em que o cônjuge tem direito sobre aquele bem. Só que ele só vai receber, efetivamente, quando puder ser sacado. Então, de fato, não tem como sacar ele no divórcio, mas o direito a receber quando aquele trabalhador for receber vai ser ali determinado. Aí, então, o juiz do divórcio manda oficiar a Caixa Econômica Federal e a Caixa, quando for liberar o FGTS para aquele cônjuge, que por qualquer situação está fazendo jus ao saque desse valor, a Caixa já desconta o valor que pertenceria ao outro para... E aí faz o pagamento ao o ex-cônjuge, o ex-companheiro, o ex-companheira. Excelente, excelente. Que outra assim, situação peculiar do regime da comunhão parcial de bens, que as pessoas acham que é de um jeito, mas na verdade é de outro, poderíamos citar? Outro exemplo bastante, digamos assim, que deixa que as pessoas recebem com uma certa perplexidade, na mesma linha do FGTS, que seria os frutos e rendimentos do trabalho, as verbas trabalhistas decorrentes de um processo trabalhista colocado no período. Então imagina só, Thiago, a tua esposa é casada contigo há 12 anos e trabalhou numa empresa por 8 anos, já dentro do período do casamento. Ela foi demitida ou simplesmente se desligou da empresa e ela vai lá e ingressa com uma ação judicial em face dessa empresa, requerendo ali verbas trabalhistas que não foram pagos, ou o salário que foi pago a menor, ou enfim, verbas que tenham natureza alimentar, tenham natureza salarial, não indenizatórias. Horas extras, adicional de insalubridade. Tudo isso entra, tudo isso vai entrar. E ela só vem a ganhar efetivamente essa causa daqui a 5 anos, 5 anos depois do teu divórcio. Da mesma forma que o FGTS, como a gente citou há pouco, o juiz do divórcio vai declarar os teus direitos sobre essa futura verba trabalhista. Por quê? Porque o período que essa tua esposa, no caso aqui, adquiriu os direitos a receber foi o período que ela trabalhou durante o casamento. Então isso não está, meus amigos, em nenhum dispositivo de lei. Isso está nas decisões tanto do STJ quanto de alguns tribunais. Não, perfeito. E até a lógica disso é que aquelas verbas que ela vai estar recebendo lá na frente, ela deveria ter recebido, se tivesse recebido corretamente, no período em que estaria trabalhando na empresa, em que esteve trabalhando, e, portanto, esses valores teriam entrado na economia da família, né? Como não entraram naquele momento, era um valor do qual o cônjuge participaria, no fim das contas, né? É um valor que entraria para a economia familiar, para aquisição de bens, para, enfim. Esse é, de fato, o fundamento dessa interpretação que se faz do legislador. Outro exemplo que eu gostaria de abordar, Thiago, que eu me lembrei agora, bem interessante também, e isso vem se discutindo cada vez mais, e o STJ também já se debruçou sobre esse assunto e, de certa forma, já sedimentou o entendimento, é em relação à partilha da previdência na hora do divórcio ou da união estável. Sempre que eu falar divórcio, eu estou me referindo igualmente aos direitos da união estável tocadas pelo regime da comunhão parcial de bens. São a mesma circunstância. A gente pode entender divórcio ou dissolução da união estável. Para não me tornar repetitivo, divórcio / união estável. Então, o que acontece? Existem 2 modelos de previdência privada no nosso país. A previdência aberta e a previdência fechada. O que é isso? A previdência aberta é aquela onde eu, tu, qualquer um que está nos assistindo, atravessa a rua, vai no banco e diz: eu quero abrir uma previdência, eu quero ter uma garantia de me aposentar ou ter um salário, enfim, para receber no futuro. Essa previdência é feita lá pelo Banco Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, qualquer banco, qualquer instituição apta a gerenciar, a gerir uma previdência, ele vai poder abrir para você. Essa é a previdência aberta. Essa previdência aberta, onde foi depositado valores no decorrer da vida comum, né, da vida conjugal, esses valores ingressam na partilha. Esses valores são partilháveis. Agora, o que não é partilhável? A previdência fechada.
E aqui começa a confusão, porque a previdência fechada é aquela que decorre única e exclusivamente do cargo do trabalho em que aquele cônjuge, aquela esposa, ele ocupa. Exemplo, nós temos um caso de alguém que trabalha numa grande empresa, Thiago. Vamos pensar uma empresa aqui, Braskem. Já atendi clientes que tinham a previdência fechada da Braskem. Ela é uma previdência privada, porém de cunho fechado. Somente funcionários registrados à empresa que podem participar da previdência. Então, o entendimento do STJ é que, como essa previdência só diz respeito às pessoas daquela empresa que estão abarcados pelo guarda-chuva da previdência fechada, é que tem direito. Então, não seria uma verba partilhável, trazida ao divórcio para se partilhar. Então, essa questão da previdência também é muito interessante e também não está prevista em lei. Não, e até para complementar o que tu está falando, tem uma questão interessante sobre a Previdência também, que a Previdência se caracteriza por ter dois momentos distintos, né? O primeiro momento que é o momento de aportes financeiros, né? A pessoa está lá pagando enquanto está trabalhando para constituir aquele capital que depois, quando ela quiser receber aquele benefício, aquele capital passa a ser liberado para ela em forma de aposentadoria, entre aspas, né? E o outro momento que é justamente esse, quando ela parou de contribuir, ela disse o seguinte, olha, agora aquela verba que eu aportei para a Previdência, agora eu quero passar a receber em forma de salário, né? E aí, então, é até interessante porque a Previdência privada aberta, tu bem explicou agora no que consiste, ela, enquanto ela está no período de aportes, se o casal se separa, vem se divorciar, ela entra na partilha, né? Se ela já está naquele segundo momento em que a pessoa está recebendo as verbas que ela tinha depositado ao longo de um período para receber depois como aposentadoria, se interpreta que são verbas salariais, como se fossem proventos de salário, remuneração, aposentadoria, etc. E aí não partilha mais, né? Então a Previdência aberta tem essa peculiaridade, né? Ela tem dois momentos distintos. Se ela está num determinado momento, entra na partilha. Se está em outro, não entra mais. Porque daí é como se a pessoa estivesse recebendo uma aposentadoria, né? E quando tu está pagando, eles entendem que é um investimento, como se fosse um investimento. Sim, Daniel, e tem uma situação também peculiar, que eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós, que é o seguinte, no começo lá da tua explanação, tu nos explicou aqui que, em linhas gerais, o regime da comunhão parcial de bens é aquele pelo qual aquilo que fosse adquirido onerosamente na constância do casamento entraria na partilha, entraria para o patrimônio comum e seria partilhado, né? Aí eu te pergunto o seguinte, ganhei na Mega Sena, essa grana vai entrar na partilha, eu vou ter que partilhar com a minha esposa, porque eu não ganhei, não foi a título oneroso, não foi um bem que eu adquiri, né? Ela entrou, caiu de bandeja na minha vida, assim, dei sorte. Como é que fica? Muito bem lembrado, tá, Thiago? Bem lembrada essa situação. E ela é uma situação que causa muita polêmica. O prêmio de loteria, o prêmio em geral, tá? O prêmio recebido por sorteio, enfim, ele é entendido, e a própria lei fala, que ele é um fato eventual. Por ser um fato eventual, ou seja, ocorreu através da sorte, digamos assim, e o companheiro, o cônjuge, tem sim, faz jus ao recebimento. Ele integra o patrimônio daquele casal e, numa eventual partilha por divórcio, ele vai sim ser partilhável. É uma interpretação que, se nós formos ler o texto frio da lei, nós não vamos conseguir chegar. Mas os tribunais já, bem tranquilo essa matéria, inclusive, falam que se é decorrente de um fato eventual, isso é partilhável. Inclusive, Thiago, me lembrei agora que teve uma discussão, acho que todo ano volta essa discussão, mas é interessante abordar, porque aqui entram as teses, entram os embates jurídicos, né? Que é com relação ao prêmio de reality shows. Exemplo, Big Brother Brasil. Que lá, né, tem um prêmio de 1 milhão e meio, se eu não estou enganado. E a tese que se levantou, que se cogitou, é o seguinte, mas ali houve esforço, houve emprego de estratégia, então não foi um prêmio eventual, houve de fato um trabalho. Bom, mas aí quem defendia essa tese para não partilhar, deu um tiro no pé, vamos dizer, porque se foi empreendido trabalho, foi empreendido esforço, vai se entender de fato como um bem adquirido onerosamente. Seria um motivo a mais, para partilhar, inclusive. Para poder fazer Mas é uma questão interessante essa do fato eventual, né? Porque as pessoas podem imaginar que como não houve esforço comum do casal para aquisição daquela verba, daquele prêmio, daqui a pouco o cara ganha um carro num sorteio,
Então ela não entraria, porque não foi adquirida onerosamente. Mas dela vai entrar no fato eventual, previsto na lei, e por isso entra na partilha. Não, Né? exatamente, Thiago. Teu exemplo foi muito bom, tá? Porque assim, a gente, quando fala desse assunto, a gente só pensa no prêmio da Mega Sena, da loteria, que é uma pessoa, a chance é ridícula de se ganhar, né? A chance é muito Sim. pequena. Mas tu deu um exemplo agora, ganhei um carro em um sorteio. Isso não é incomum. A pessoa participou de um sorteio de um carro, ganhou uma moto, ganhou algo maior, mas ainda assim distante de uma loteria, como tu mesmo falou, se entende que é um fato eventual e por isso integraria a partilha de bens. Daniel, deixa eu te pegar no contrapé aqui, mas nessa mesma linha. Vamos lá, vamos ver se... Eu não recebi um carro por sorteio, mas eu recebi um carro de herança. Maravilha. E aí, vai entrar ou não? Maravilha. A herança é fato eventual ou não é fato Maravilha, eventual? Thiago. A gente até agora está se atendo à abordagem da comunhão parcial de bens em relação ao divórcio, mas muito bem colocado por ti, existe um desdobramento muito interessante em relação à herança, à sucessão. A comunhão parcial de bens, ela diz que, e eu frisei isso muito lá no início, né, que os bens adquiridos de forma onerosa durante o período do casamento ou da união, eles são entendidos como bens adquiridos por esforço comum, por isso, ou melhor, presume-se o esforço comum, por isso ele vai ser partilhado. Agora, se eu recebi uma herança enquanto casado pelo regime da comunhão parcial de bens, essa herança não veio através de uma aquisição onerosa. Tá? Diferente da questão do fato eventual, do jogo, do sorteio, a herança não partilha em caso de divórcio. A doação também não partilha em caso de divórcio. Diz aquele bem recebido como doação. Exatamente. O cônjuge João recebeu um imóvel do seu pai através de herança e é casado com a Maria. Passou 5 anos daquela aquisição através da herança e o João e Maria se divorciam. Aquele bem ele é exclusivo de João. Ele não vai integrar a partilha de bens através do divórcio. Agora, temos um outro desdobramento que a gente pode até um pouco mais a fundo. E se João morre? Maria, pela comunhão parcial de bens, tem direito aí sim a receber herança do João, porque isso já integrou o patrimônio do João. Isso faz parte do espólio do João. Então Maria, como sucessora legítima e necessária de João, aí recebe, através da herança, a herança que ele recebeu. Entendi. Então, legal tua abordagem. Primeiro tu fala numa herança recebida por um dos cônjuges, e depois tu aborda a hipótese de falecimento deste cônjuge e da herança dele em relação ao outro, né? Então, se esse cônjuge recebeu um bem de herança, como a aquisição não foi a título oneroso, foi a título gratuito, essa herança recebida por ele não entra na partilha em caso de divórcio. Perfeito. Mas se ele falecer, como o outro cônjuge vai ser herdeiro legítimo necessário do que faleceu, a herança recebida por ele vai entrar na herança então do outro cônjuge. Daniel, mas legal a tua abordagem e já aproveitando que tu foi dando esse enfoque assim de herança, né? Como é que fica a herança entre os cônjuges no regime da comunhão parcial de bens? Um cônjuge é herdeiro do outro, sobre quais bens é herdeiro, sobre quais bens não é herdeiro, como é que fica essa situação? Essa é uma situação bem peculiar, Thiago, bem interessante. A gente explicou isso, inclusive, no vídeo anterior, mas a gente tem que trazer uma abordagem sobre esse aspecto. O que a gente falou aqui várias vezes é que aquilo que é adquirido dentro do casamento presume-se dos dois, certo? Para fins de divórcio. Essa repercussão ela é mais voltada ao divórcio. Agora, quando a gente está falando da sucessão, do inventário, também falei há pouco que o cônjuge casado pelo regime da comunhão parcial de bens, ele é herdeiro legítimo e necessário. Essa situação, Thiago, é bem interessante, tá? De um cônjuge, aquele viúvo, aquele cônjuge sobrevivente, ser herdeiro do marido. Porque no regime da comunhão parcial de bens nós temos essa possibilidade. Diferente da comunhão universal, onde o cônjuge sobrevivente não é herdeiro, ele é apenas meio, ou seja, ele já tem a metade de tudo do outro. Uhum. Por quê? Porque não há diferença entre bem anterior ao casamento e bem construído durante o casamento. É uma universalidade de bens. Na comunhão parcial a gente tem isso. O bem é aquele que já era exclusivamente daquele cônjuge antes dele casar, é um bem que, em caso de divórcio, não integra a partilha de bens. Uhum. Perfeito? Bem anterior Bem permanece no anterior patrimônio particular. é só né? dele. É só dele. Exemplo, João já tinha um apartamento de R$1 milhão, casou com Maria, ficou 30 anos casado, mas nunca trocou o apartamento, nunca vendeu, nunca fez nada. Está lá. Se divorciou com 30 anos de casado. Este apartamento é só do João, não entra na partilha de divórcio.
Agora, a mesma situação. João já tinha este apartamento, 30 anos de casado, falece. O que acontece? Todos os bens adquiridos durante os 30 anos de casados vão ser partilhados, ou seja, Maria vai ter a meação, a metade daquilo. E ainda, Tiago, ela vai ter parte da herança daquele bem particular do João. Ou seja, ela é herdeira dos bens particulares e meeira do patrimônio comum. Excelente. Daniel, eu tinha mais uma questão para abordar contigo, que eu particularmente acho muito interessante, e eu acho que pode dar muito pano para manga, assim, para a discussão, que é a questão dos bens de uso pessoal. Bens de uso pessoal. Porque a gente sabe, está lá no Código Civil, que os bens de uso pessoal não entram na partilha, né? Aí eu sei que tem um cara que gosta de relógio, eu também gosto. O cara tem lá uma coleção de 10 Rolex que custa 500 mil reais a coleção do cara. Essa coleção, ela é caracterizada como bem de uso pessoal e fica fora da partilha, ou tem como se, claro, o cônjuge interessado tem como descaracterizar essa situação de bem de uso pessoal para fazer enfim, o dono lá da coleção levar esses bens à partilha. Tiago, pergunta interessantíssima essa. E aí, não querendo ficar em cima do muro, mas a gente vai ter que responder daquela forma chata. Depende. E depende do quê? Por que eu vou te digo depende? Depende do contexto econômico daquele casal. Se nós estamos falando do divórcio do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, a coleção de Rolex do Gustavo Lima ela é quase que irrisória frente ao patrimônio já estabelecido dele. Um patrimônio seguramente na casa quase do bilhão. Então, isso ainda poderia ser alegado como bem de uso próprio, uso pessoal. Agora, se nós estamos falando de alguém, e aí nós temos que ter um cuidado, e a tua pergunta, eu entendi a sagacidade da tua pergunta, porque tu vai me permitir falar de um assunto que é muito importante, que é a fraude à partilha. Exemplo, Perfeito. o cara tem dinheiro investido em conta. Ele tem os 500 mil reais dele, que é todo o dinheiro que ele economizou durante o casamento, está lá numa poupança. Ele nem deixou em outro lugar, está na poupança. E ele resolve se divorciar e procura um advogado e ele dá a seguinte informação. Faz o seguinte, Thiago, pega esses 500 mil reais que vão ser partilháveis, porque está na tua poupança, compra tudo de relógio. Compra 5 Rolex de 100 mil reais. Eu gosto de usar, se me interromper, no caso dos homens, uma coleção de relógios, no caso das mulheres, uma coleção de bolsa, né? Ou se fosse mulher, Bolsa compra Chanel, Prada tudo e tal. bolsa Louis Vuitton, Chanel, Prada. E aí não partilha, porque é bem pessoal. Então nós temos que examinar o contexto. O patrimônio do casal não é grande. Então a coleção de relógios, coleção de bolsas, sapatos, seja o que for, no teu caso guitarra, que o Thiago, além de advogado, exímio guitarrista, ela vai ter que ser analisada, Thiago, nesse ponto. Entendeu? Por quê? Porque se o patrimônio do casal ele foi reduzido, ele está diminuto, e a coleção destinada ao uso pessoal, ela tem ali um grande percentual do valor investido, com muita segurança, ela vai ser descaracterizada como bem pessoal e vai ter que ser levada à partilha. Ao menos, não estou dizendo aqui que o Gustavo Lima ou o Thiago vai ter que entregar o relógio, a guitarra, mas pelo menos indenizar o cônjuge se ele não quiser entregar ou vender a coleção dele. Excelente, porque tem que ser analisado no caso concreto se aqueles bens de uso pessoal. A gente está falando de coleção para deixar o exemplo mais claro, né? Mas se aquele bem de uso pessoal é efetivamente de uso pessoal, ou se é uma forma que aquele cônjuge encontrou para fraudar a partilha de bens, né? E isso a gente vê com uma certa frequência, então tem que ser analisado o caso concreto para a gente poder distinguir se vai ter o enquadramento da lei como bem de uso pessoal ou se vai se enquadrar como uma fraude, uma tentativa de fraude à partilha, né? Daniel, então eu acho que a gente já falou bastante sobre comunhão parcial de bens. É evidente que não tem como encerrar, né, como esgotar esse assunto em um único vídeo, até para a gente não se tornar cansativo. Mas acho que a gente já trouxe bastante curiosidades sobre o tema e certamente bastante coisa que o pessoal não sabia e ficou sabendo agora. E tu quer fazer alguma colocação final assim, sobre o regime? Então, Thiago, é importante só a gente frisar que a complexidade, a alta complexidade na qual nós nos referimos com frequência, ela existe justamente aí, né? Nessas questões que não são colocadas na mídia, nas notícias que se consomem, digamos assim, de forma natural. Então, a análise de um especialista ela é fundamental para todo e qualquer
partilha de bens, divórcio, inventário, onde existam ali peculiaridades, ainda que possam parecer mínimas. Essas peculiaridades elas têm que ser vistas, acho que pelo olhar do teu advogado de confiança, aquele especialista nessa área. Então é isso que eu queria falar aqui hoje e agradecer o pessoal que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube. Maravilha. A gente vê que a alta complexidade, que a gente tanto se debruça sobre ela está justamente nos detalhes, né? E quando a gente fala no regime da comunhão parcial de bens, é um regime que todo mundo acha que sabe tudo sobre ele, acha que é um regime simples, né? E aí na prática a gente vê que o pessoal acaba caindo em situações que não esperava, enfim, acaba se complicando. Mas pessoal, é isso por hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço.